Alunos, estou aqui porque hoje iremos estudar uma matéria muito importante, que é a nossa matéria de ciências. Doenças transmitidas pela água contaminada, tá bom? Então fica de olhos abertos e vamos estudar. Com o marca-texto. Iremos estudar hoje sobre as doenças transmitidas pela água contaminada, tá bom? Marca-texto, tudo que está em verdinho hoje, vocês irão passar o marca-texto, tá bom? Muitos habitantes do nosso planeta vivem sem as condições sanitárias adequadas e não têm acesso à água potável, a água ideal para o nosso consumo, o que facilita a transmissão de doença. Algumas acabam morrendo em consequência das graves enfermidades que são transmitidas pela água contaminada. Vocês podem observar aí que tem uma enchente, né? E isso também ajudou na contaminação da água, já que eles não têm saneamento básico. As principais doenças transmitidas pela água contaminada são diarreia infecciosa, leptospirose, esquistossomose, hepatite, ascaridíase, que são as lombrigas, amebíase e cólera. Conheça o que é e quais são os sintomas mais comuns dessas doenças. Primeiro, nós iremos falar sobre a diarreia infecciosa. Então, vamos aí prestar atenção. É uma doença muito comum entre as crianças, causada por micro-organismos presente em água não tratada. É caracterizada pelo aumento de evacuação e pela perda de consistência das fezes. Então, sinal que a criança fica com muita dor de barriga. É muito comum em crianças que andam descalças, que ingerem água contaminada e colocam a mão suja na boca. Tá vendo a importância de manter a higiene nas mãos? Provoca febre, desidratação, que é a perda de líquido do seu organismo. Então, para a gente combater essa doença, além de beber água potável, né, água com tratamento adequado para o nosso consumo, devemos manter o que? A nossa higiene. Não podemos andar descalço, temos sempre que lavar as mãos, nada de comer com as mãos sujas, tá bom? É necessário ingerir muita água ou, em casos mais graves, injeta-se soro na veia. Quando tá com muita dor de barriga, não sabe o que é, a mãe já deu soro caseiro, já tomou várias coisas, água de coco para poder hidratar, não deu certo, aí a mãe tem que levar ao médico, aí o médico vai deixar a criança em repouso e vai aplicar o quê? Soro na veia para hidratar a criança. Essa é a diarreia infecciosa. Agora iremos falar sobre a leptospirose. É uma doença causada por bactérias transmitida pela água contaminada, pela urina de quê? De certos animais, principalmente pelo do rato. Essa doença é comum após enchentes, pois as pessoas são obrigadas a ter contato com a água suja, né? Porque enche as ruas, né? E aí a água sobe e infelizmente a pessoa tem que passar por ali e aí acaba se contaminando. Os principais sintomas são dor de cabeça e febre. Ela, ela, ela também pode deixar os olhos e a pele. Agora, tá, Andresa? Ela também pode deixar os olhos e pele amarelados ou avermelhados e provoca dor no abdômen, erupções,
erupções na pele e diarreia, chegando assim a seu estado mais grave. Sem tratamento adequado, a leptospirose pode se agravar, chegando a causar a morte. Então devemos tomar muito cuidado quando tem enchentes. Vamos agora. Esquistossomose, também chamada de doença do caramujo, é causada por vermes parasitas. A infecção ocorre quando entramos em contato com a água contaminada, com larvas e vermes, que penetra diretamente na pele e entra na corrente sanguínea. Vamos agora para os principais sintomas dessa doença. Os principais sintomas dessa doença são diarreia, emagrecimento, dores na barriga, que aumentam muito de volume, aí se torna o quê? A barriga de água, e problemas em vários órgãos do corpo. Vamos observar agora o ciclo desse parasita. Então vocês podem observar aí. Então vocês podem observar aqui o ciclo. Vamos agora ler o do quadradinho. É preciso tratar a doença com medicamentos. Porém, para evitar a doença é necessário ter um sistema de esgoto, evitar tomar banho ou entrar em lagoas e lagos contaminados e combater o caramujo. Vamos agora falar sobre a hepatite. Hepatite é uma doença infecciosa que ataca o fígado e pode causar uma série de sintomas, como febre, calafrios, coloração amarelada na pele, dor abdominal e fadiga, muito cansaço. Há vários tipos de hepatite, que são classificadas em A, B, C, D e E. A hepatite, que pode ser transmitida pela contaminação da água, é a hepatite A. É a mais comum e é a mais leve. Cólera é uma infecção intestinal aguda causada pelo Vibrio cholerico, que é uma bactéria que causa diarreias, vômitos em abundância. Devemos fazer reposição do líquido para o corpo, evitando a desidratação. Tomar a medicação adequada para combater essa doença. Então, para a cólera, devemos tomar todo o cuidado, né? Até porque ela tira bastante líquido do nosso corpo, porque ficamos desidratados, né? Porque ficamos vomitando, né? E com bastante diarreia. E aí, aconteceu isso? Sempre, gente, devemos ir ao médico, porque o médico vai passar algum remédio, fazer os exames e ver direitinho o que nós temos. Então vamos agora. Para evitar doenças transmitidas pela água, devemos ter os seguintes cuidados. Primeiro, ter um sistema de distribuição de tratamento de água eficiente. O que é isso? Todo mundo tem direito a ter o quê? Um tratamento de água. Então, nossa água tem que ser o quê? Potável para todo mundo. Ter o sistema de esgoto, evitando a contaminação de água, também devemos ter tudo direitinho para o nosso esgoto e para os lugares corretos para não contaminar nossa água. Beber somente água potável, podendo ser filtrada ou fervida. Lembra da nossa aula que a tia Andresa falou? A água ideal para a gente consumir é o quê? Água filtrada e fervida.
tá bom? Evitar o contato com banheiros ou lavagem de algumas partes do corpo em fontes ou reservatórios naturais. Dejetam com a água contaminada por fezes humanas e de animais. Temos que tomar todo o cuidado. Agora, depois de vocês assistirem o videozinho que a tia Andresa também vai botar, falando mais um pouco sobre as doenças e o crescimento dos seres humanos, bem como de todos os animais e plantas. Nossa maior preocupação para o futuro é a qualidade das nossas águas. Nosso corpo precisa de água para manter seu funcionamento. A água limpa é essencial para uma vida saudável. É necessária para a digestão e a absorção dos alimentos, para o suprimento de oxigênio e para o transporte de nutrientes para as células, além de ajudar a eliminar os resíduos do corpo. Um dos maiores problemas da nossa sociedade é a falta de água potável. Apesar de a Terra ser 70% coberta de água, somente uma pequena parte está disponível para o uso e abastecimento. Grande parte dessas águas está poluída com muitas substâncias químicas diferentes, incluindo matéria orgânica e inorgânica e outros contaminantes, que tornam o uso inviável para o consumo humano. A água é, portanto, um fator essencial para o desenvolvimento econômico, social e cultural de uma comunidade, de um país e, por que não dizer, do futuro da humanidade. O contato com a água poluída, por exemplo, através de natação e esportes náuticos, pode ter efeitos nocivos à saúde, como as doenças veiculadas pela água. As doenças veiculadas pela água são causadas por vírus, bactérias e parasitas que ingerimos ou entramos em contato. Esses micro-organismos podem vir de fezes de animais rurais ou silvestres, humanos ou ainda serem provenientes de águas de esgoto doméstico, industrial, rural e até mesmo hospitalar, os quais não foram adequadamente tratados para serem dispostos à natureza. Para proteger a saúde humana, é necessário usarmos orientações para definirmos a qualidade da água. Como parte das orientações para a qualidade microbiológica da água marinha e de água doce, existem grupos bacterianos, como os enterococos e Escherichia coli, que indicam a presença de fezes e um risco aumentado de infecção transmitida pela água. Como já foi dito anteriormente, a contaminação da água doce e da água marinha é causada principalmente pela descarga de esgoto humano e animal, além de efluentes da produção animal e de áreas agrícolas e urbanas. A contaminação fecal dos cursos de água geralmente está relacionada com a chuva, que aumenta os níveis de escoamento superficial. Em geral, as praias costeiras são menos propensas do que as praias de água doce a ter níveis mais elevados de bactérias. Além disso, nas praias de água doce, os casos de contaminação de fundo, como a poluição fecal, são mais duradouros. Nos mares, os níveis de contaminação são mais rapidamente diluídos e dispersos pelas correntes marítimas. O uso da água para recreação coloca uma série de riscos para a saúde humana, dependendo da característica da água e do estado imunológico da pessoa. O sistema imunológico é o sistema de defesa do próprio organismo. Para mostrarmos algumas doenças que podem ser transmitidas pela água contaminada, precisamos definir o que é um patógeno. Patógenos são organismos que causam doenças, tais como bactérias, vírus e parasitas. Esses organismos podem ser encontrados nas fezes de humanos e animais, bem como na água potável de má qualidade, na água subterrânea, em rios, lagos, córregos e oceanos. Vamos falar agora sobre algumas doenças que são transmissíveis por patógenos encontrados na água. A criptosporidiose é uma doença causada pelo parasita Cryptosporidium, que infecta o intestino humano. A transmissão da criptosporidiose pode ocorrer por autoinfecção ou de pessoa para pessoa por contato direto, principalmente em ambientes com maior densidade populacional, como creches e hospitais, através da ingestão de água e de alimentos contaminados com oocistos. A doença provocada pelo protozoário Giardia lamblia é a giardíase, que causa infecção no intestino delgado. As principais manifestações da giardíase são diarreia, cólica e perda de peso, ou no caso de crianças, dificuldade em ganhar peso. A giardíase é causada principalmente pela ingestão de água ou alimentos contaminados por fezes. Uma forma de disenteria causada por protozoários, geralmente do gênero Entamoeba, é a amebíase. Seu principal sintoma é uma diarreia severa e dolorosa com presença de sangue.
A falta de condições higiênicas adequadas é responsável por sua disseminação. A disenteria é uma doença inflamatória do intestino, que resulta em fortes dores abdominais e diarreia, sempre acompanhada de muco e sangue. Se não for tratada, a disenteria pode ser fatal. Os micro-organismos que causam disenteria são disseminados por mãos, alimentos e águas contaminadas com fezes ou resíduos fecais. A hepatite A é uma doença aguda do fígado, causada pelo vírus da hepatite A. A transmissão é feita principalmente através de águas contaminadas por fezes contendo o vírus e por transmissão fecal-oral. Pode ocorrer em surtos epidêmicos através de água contaminada, tendo relação com menores condições socioeconômico-educacionais. Os sintomas mais comuns são pele e olhos amarelados, febre e dor abdominal. A leptospirose, por sua vez, é uma doença bacteriana causada pelo Leptospira, que afeta seres humanos e animais, frequentemente transmitida por água ou alimentos infectados pela urina de animais. A bactéria é eliminada principalmente na urina de roedores, permanece na água e infecta pessoas que entram ou consumam essa água. Pessoas podem contaminar-se não apenas ao entrar em áreas urbanas alagadas pela chuva, como também em lagoas, represas, riachos e piscinas sem cloro. A bactéria invade nosso corpo por pequenas lesões de pele ou pelas mucosas em contato com a água, por via oral, nasal ou ocular. Então, na atividade, vocês terão que procurar no caça-palavra as principais doenças transmitidas pela água. Então, vocês vão procurar. Eita, passei muito. Deixa eu voltar aqui. No número 2, o que é o que é? Aí vocês vão responder, tá bom? Leia com atenção, que vai estar tudo lá na leiturinha que nós fizemos. Já na número 3, vocês irão colocar 1 se for leptospirose, 2 se esquistossomose e 3 se for cólera. No número 4, vocês deverão desembaralhar as sílabas e descobrir qual é a palavrinha dali. No número 5, vocês terão que fazer uma pesquisa. No número 6, vocês deverão explicar com suas palavras, né? Como uma pessoa pode pegar essa doença, esquistossomose. Já no número 7, vocês deverão citar alguns cuidados que devemos ter para evitar doenças transmitidas por contaminação da água. No número 8, deverão observar as imagens, a imagem 1, a imagem 2, e terão que responder. A letra A, vocês vão marcar com um X a resposta certa. Na letra B também é de marcar X. Leia com atenção. Na letra C, vocês terão que ler e responder. O que nós podemos fazer para evitar a poluição das águas? No número 9, vocês deverão observar os símbolos e as letras. E aqui embaixo tem, no quadrado amarelo tem alguns símbolos, no quadrado rosa também tem. Aí vocês vão observar o desenhozinho e vão descobrir qual é a palavra que vai estar ali.